O que é a vida? A vida não é boa. Dor e sofrimento. O que é a vida? A vida é triste. O que é a vida? Queridos amigos, como eu prometi, hoje faço a aula inaugural desse meu projeto chamado Curso de Iniciação Filosófico-Teológica. Esse projeto eu tenho alimentado no meu coração há bastante tempo, sobretudo porque as pessoas me pedem. Toda hora aparece alguém dizendo: padre, por onde eu começo a estudar teologia? Por onde eu começo a estudar filosofia? E muitas pessoas não têm condições de enfrentar um curso acadêmico, não apenas por razões econômicas, mas também por razões de formação básica. Ou seja, quando elas enfrentam um texto filosófico, enfrentam um texto teológico, elas não têm um instrumental adequado para a compreensão. Então, eu resolvi tentar ajudar vocês nesse objetivo. Vejam, eu sou professor e desde que eu me entendo por gente, porque desde que eu era criança eu gostava de ensinar aos outros aquilo que eu estava aprendendo. Eu acho realmente que eu tenho um dom de ensinar, gosto de fazer isso e, sobretudo, eu gosto de ensinar a quem quer aprender. Esse é um dos motivos, por exemplo, pelos quais às vezes eu me desanimo um pouco de estar em sala de aula quando eu tenho um curso formal, porque eu noto que nem todo mundo quer aprender, ou quase ninguém quer aprender. As pessoas querem mais passar aquele período e adquirir o diploma, etc., para fazer outras coisas das quais elas gostam. Mas aqui eu queria que fosse diferente. E por isso, na aula de hoje, eu vou tentar explicar o porquê dessa opção. O porquê de apresentar um projeto que seja ao mesmo tempo de iniciação filosófico e teológica. Porque muitas pessoas podem ficar um pouco perplexas. Quando a gente fala, por exemplo, em filosofia, as pessoas começam a ficar com medo. Ai, mas será que eu consigo? Será que eu vou entender? Será que eu tenho capacidade de entender? Pois é, de repente, se você fosse enfrentar um curso acadêmico de cara, fosse realmente um pouco mais difícil. Mas o meu objetivo aqui é justamente tentar te ajudar para que você consiga compreender. Mas no final da aula de hoje eu vou dar algumas explicações acerca disso. Para já, eu queria te convidar a se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilhe, faça um comentário, nem que seja um comentário de engajamento, porque esses comentários ajudam muito o canal a crescer e a mostrar que o vídeo tem relevância para os algoritmos do YouTube. Dito isso, então,
eu vou passar a explicação propriamente do porquê estudar filosofia atrelada com teologia, especialmente, eu disse isso em alguns vídeos anteriores, mirando o desenvolvimento da espiritualidade. Eu vou partir de um texto pouco conhecido. Não sei se vocês sabem, mas o mestre de São Tomás de Aquino foi Santo Alberto Magno. Ele realmente era não apenas um filósofo e um teólogo renomado, mas ele se dedicou a fazer uma espécie de síntese de todas as ciências do seu tempo. Ele também escreveu uma Suma Teológica, como, aliás, naqueles tempos era comum acontecer entre aqueles que passavam a vida estudando a Sagrada Teologia. No final, depois de muitas décadas, escreveu uma suma como o resumo de todos os seus estudos, e é então que eles adquiriam, por assim dizer, a licença de ensinar, a licencia docendi, pela qual eles poderiam ensinar em qualquer lugar em todo o mundo. Foi assim que começou o título de doutorado. Ele não era resultado de apenas alguns anos e uma tese, ele era resultado de toda uma vida de estudos que culminava numa grande síntese filosófico-teológica. Santo Alberto Magno, na sua Suma de Teologia, diz na questão primeira, no artigo 2, na solução, ele diz o seguinte, eu traduzo diretamente do latim. O texto vai aparecer para vocês, vocês podem acompanhar, mas eu vou fazendo aqui a tradução. Para isto e para aquilo que se diz de similar, respondo o segundo, diz São Paulo, no caso, a Tito, capítulo 1, versículo 1. A teologia é a ciência segundo a piedade. Isto é, que não é do cognoscível simplesmente como cognoscível, nem de todo cognoscível, mas segundo aquilo que está inclinado para a piedade. A piedade, como diz Santo Agostinho, é o culto a Deus, que é aperfeiçoado pela fé, esperança, a caridade, a oração e os sacrifícios. Deste modo, a teologia é ciência daquilo que é pertinente à salvação. A piedade, portanto, conduz à salvação. Essa primeira parte da resposta de Santo Alberto Magno é muito impressionante. Sobretudo se nós entendemos o conceito de piedade. Hoje, quando nós falamos em piedade, quase que a piedade se tornou um sinônimo de ter pena, de ter misericórdia de outra pessoa. Mas, classicamente, a palavra piedade, ela designa a reverência que, por exemplo, um filho tem pelo seu pai, que um homem tem por Deus, por exemplo. E, no Novo Testamento, e isso passou para a tradição cristã, a piedade, em grego eusebeia, indica a vida espiritual. Ou seja, a teologia é um tipo de ciência que deve nos inclinar à vida espiritual. Ou seja, estudando a teologia, todos nós deveríamos querer mais o céu, querer mais a Deus, ter mais amor por Deus. Nós deveríamos sair, por exemplo, de uma aula de teologia um pouco mais inflamados na caridade. Agora, isso não acontece sempre. Por quê? Porque, infelizmente, a teologia ficou confinada, muitas vezes, no âmbito de ser uma ciência. São
Santo Alberto Magno aqui diz que a teologia é a ciência segundo a piedade. É a ciência, então de fato é uma ciência. É uma ciência em que sentido? No sentido de que é um estudo sistemático acerca da divina revelação. São Tomás o diz claramente na questão primeira da Suma Teológica. Deixa eu pegar aqui, vocês também, esse vocês vão ter traduzido já para o português. Ele diz: respondo, para a salvação humana foi necessário que, além das matérias filosóficas, cujo campo é analisado pela razão humana, houvesse alguma ciência cujo critério fosse divino. E isso ocorre porque Deus, como fim para o qual o homem se dirige, ultrapassa toda a compreensão que só a razão pode alcançar. Isaías, capítulo 64, versículo 64, diz: Deus, ninguém viu o que tens preparado para aqueles que te amam, somente tu. O fim deve ser conhecido pelo homem para que ele possa direcionar seu pensamento e sua ação para ele. Portanto, foi necessário que o homem, para a sua salvação, conhecesse por revelação divina o que não poderia alcançar apenas com sua razão humana exclusiva. Além disso, o que a mera razão pode compreender de Deus também requer revelação divina, pois, como apenas a razão humana, a verdade de Deus seria conhecida por poucos, após muita análise e com resultados cheios de erros. E, no entanto, da compreensão exata da verdade de Deus depende toda a salvação do homem, pois nela, ou seja, na compreensão de Deus, está a salvação. Na compreensão exata de Deus está a salvação. Isso tem a ver com a natureza humana, porque nós somos animais racionais. Então, conhecer a Deus de maneira exata, sem erro, é necessário para que nós nos relacionemos com Ele. Caso contrário, estaremos nos relacionando com um ídolo formado pela nossa mente. As pessoas falam de idolatria como se fosse apenas a adoração a um objeto material. Mas quando você tem ideias erradas sobre Deus, você é idólatra. Porque no fundo você está se relacionando com um Deus que não existe. Portanto, continua São Tomás, para que a salvação chegasse aos homens de forma mais fácil e segura, foi necessário que os homens fossem instruídos sobre o divino por revelação divina. Por tudo isso, deduz-se a necessidade de que, além das matérias filosóficas, resultado da razão, houvesse uma doutrina sagrada, resultado da revelação. Então vejam, muitos ficaram confinados apenas na teologia como elaboração científica. E aí nós temos os teólogos por profissão. Sobretudo depois da Idade Média, isso se tornou a norma. Um teólogo é um homem dedicado exclusivamente ao estudo da teologia, da ciência teológica. E a espiritualidade ficou como que confinada ao âmbito, por exemplo, dos religiosos de vida contemplativa, dos monges, dos eremitas, daqueles que, de fato, querem se entregar de verdade à contemplação. E, no meio disso, a teologia que se produz para consumo dos fiéis acabou se tornando uma teologia muito fraca, muito aguada, muito sem conteúdo. E como a própria educação do povo foi piorando com o passar do tempo, então o nível da produção teológica do ponto de vista pastoral foi decaindo, até que hoje, em muitos ambientes, ela praticamente não existe. Tudo não passa de emoção, de sentimentalismo, ou de um misticismo fraco, ou de uma animação humana, enfim. Há tantas coisas que se podem fazer em substituição disso. Portanto,
nós precisamos recuperar o caráter completo da reflexão teológica. Ou seja, ela tem que ser ciência, portanto, ela precisa estar ancorada na filosofia, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser teológica, ela tem que levar a sério a divina revelação, de acordo com critérios racionais que façam com que a ciência produzida seja compartilhável, seja, inclusive, sindicável, possa ser, digamos assim, conferida por pares, né? Para que nós estejamos direcionados à divina contemplação, à piedade, é isso que os padres da igreja, que os doutores da igreja chamavam de piedade. Ou seja, a teologia precisa ser uma ciência segundo a piedade. São João Paulo II escreveu, em 98, uma importantíssima encíclica chamada Fides et Ratio. No número 77, ele diz assim: outro estágio significativo da filosofia verifica-se quando é a própria teologia que chama em causa a filosofia. Na verdade, a teologia sempre teve e continua a ter necessidade da contribuição filosófica. Realizado pela razão crítica à luz da fé, o trabalho teológico pressupõe e exige, ao longo de toda a sua pesquisa, uma razão conceitual e argumentativamente educada e formada. Isso é muito importante, né? Porque a filosofia é que deveria formar o nosso intelecto, não apenas para a correta apreensão das informações concernentes a Deus, mas para a lógica e, ao mesmo tempo, para o compartilhamento retórico, oratório do resultado da reflexão. A filosofia que tem a tarefa, por assim dizer, de disciplinar e de educar a nossa mente, o nosso intelecto. Continua São João Paulo II. Além disso, a teologia precisa da filosofia como interlocutora para verificar a inteligibilidade e a verdade universal das suas afirmações. Não foi por acaso que os padres da Igreja e os teólogos medievais assumiram, para tal função explicativa, filosofias não cristãs. Este fato histórico indica o valor da autonomia que a filosofia conserva mesmo neste terceiro estágio, mas mostra igualmente as transformações necessárias e profundas que ela deve sofrer. Aqui eu vejo um link muito interessante com o discurso que Bento XVI fez na Universidade de Ratisbona em 2005. É um discurso espetacular, maravilhoso, que vale a pena ser lido e que pode ser facilmente encontrado no site da Santa Sé. Nesse discurso, Bento XVI mostrava como, para a teologia cristã, Deus, diferentemente da teologia islâmica, não é totalmente transcendente, no sentido de que as criaturas conservam uma relação de analogia para com ele. Ou seja, a criação, na perspectiva cristã, tem que ser uma espécie de reflexo do Criador. Para a teologia islâmica, como mostra Bento XVI nesse mesmo discurso, as coisas não funcionam assim. Alá é uma divindade completamente autônoma e ele faz absolutamente o que ele quer, de tal modo que a criação não tem nenhuma relação analógica com ele. A criação tem apenas uma relação de dependência. Alá é Deus e o único recurso que nós temos a ele é o seu profeta Mohammed. Para a teologia cristã não é assim. Para a teologia cristã, como a criação
tem uma relação analógica com Deus, a razão é uma luz importante e fundamental nesse processo de conhecimento cujo cume é o conhecimento de Deus. Então, note, nós não podemos tratar a razão como se ela fosse inimiga do conhecimento teológico, porque ela não é. A razão, ela, inclusive, é o recurso pelo qual nós podemos enfrentar a divina revelação para aprofundá-la, para extrair dela as conclusões que não estão explícitas nos seus enunciados. É isso que a igreja fez sempre ao longo da sua história. Portanto, vejam, quando no Novo Testamento acontece a fusão entre a divina revelação acolhida pelos judeus e todo o logos compreendido de alguma maneira pelos filósofos gregos, ainda que imperfeitamente, aqui nós temos um encontro que é o mais extraordinário encontro da história do pensamento humano. Porque a divina revelação se encontra com o que há de melhor na filosofia e aqui começa a haver uma síntese fecunda que, na verdade, é a alma de toda a civilização cristã. O cristianismo não é, como querem alguns, uma espécie de religião messiânica semítica. Tampouco o cristianismo é uma mera reflexão naturalista, humanista, de fundamentos meramente filosóficos. O cristianismo é as duas coisas. Ele é o encontro entre a divina revelação e o que há de melhor no pensamento humano, porque, de fato, a luz da razão não pode ser contraditória, oposta à luz da fé. Elas estão ordenadas mutuamente uma à outra, ainda que numa relação de subordinação, mas uma e outra estão, por assim dizer, conexas, de tal modo que jamais serão opostas, jamais serão contrárias. Isso, para nós, é muito importante, porque é, por assim dizer, a essência mesma do pensamento católico. O pensamento católico é aquele no qual a fé e a razão estão em profunda harmonia, em que não se concebe uma fé autônoma, como depois quiseram os reformadores, talvez inspirados, de algum modo, por esse caminho da filosofia islâmica que foi crescendo no Ocidente e que depois acabou assumindo aspectos mais organizados no nominalismo, no essencialismo, no voluntarismo, todos eles degenerescências do pensamento cristão medieval. Continua São João Paulo II. É precisamente no sentido de uma contribuição indispensável e nobre que a filosofia foi chamada, desde a idade patrística, Antila Theologiae. De fato, o título não foi atribuído para indicar uma submissão servil, ou um papel puramente funcional da filosofia relativamente à teologia. Mas, no mesmo sentido em que Aristóteles falava das ciências experimentais como servas da filosofia primeira. A expressão, hoje dificilmente utilizável devido aos princípios de autonomia antes mencionados, foi usada ao longo da história para indicar a necessidade da relação entre as duas ciências e a impossibilidade de uma sua separação. São João Paulo II fala de uma inseparabilidade. As duas coisas não podem ser separadas. Eu já vi realmente verdadeiros desastres acontecerem. Porque houve um tempo, por exemplo, em que os seminaristas não eram obrigados a cursar o curso de filosofia caso tivessem vindo de uma faculdade de humanas. Então, há padres que não fizeram filosofia,
fizeram história, que fizeram sociologia, psicologia, algo assim, e que depois fizeram apenas a teologia. A experiência que eu tenho é que isso é desastroso. E, de fato, depois a igreja proibiu que esse tipo de adequação fosse feita, porque não dá para separar a teologia da filosofia. E a maior parte dos problemas filosóficos que nós temos na atualidade, quero dizer, a maior parte dos problemas teológicos que nós temos na atualidade são, na verdade, problemas filosóficos. Problemas de pessoas que não conseguem manejar os conceitos, que não têm treino filosófico suficiente e acabam por dizer banalidades, né? Continua São João Paulo II. Se o teólogo se recusasse a utilizar a filosofia, arriscar-se-ia a fazer filosofia sem o saber e a fechar-se em estruturas de pensamento pouco idôneas à compreensão da fé. Ou seja, ele seria um filósofo amador e, portanto, cometeria graves equívocos. Se o filósofo, por sua vez, excluísse todo contato com a teologia, ver-se-ia na obrigação de apoderar-se por conta própria dos conteúdos da fé cristã, como aconteceu com alguns filósofos modernos. De fato, muitos filósofos modernos, querendo autonomia em relação à teologia, acabaram tomando certos valores intrínsecos à teologia cristã e absolutizando-os, criando ideologias verdadeiras em função disso. Tanto num caso como no outro, surgiria o perigo da destruição dos princípios básicos de autonomia que cada ciência justamente quer ver garantidos. O estádio da filosofia, agora considerado, devido às implicações que comporta na compreensão da revelação, está, como acontece com a teologia, mais diretamente colocado sob a autoridade do magistério e do seu discernimento, como expus mais acima. Das verdades de fé derivam efetivamente determinadas exigências que a filosofia deve respeitar quando entra em relação com a teologia. O que o Santo Padre está querendo dizer aqui é que, justamente por causa dessa alegada autonomia, é que o magistério precisou chamar para si a responsabilidade do discernimento da relação entre as verdades filosóficas e teológicas para dizer se determinada filosofia tem ou não tem congruência com a fé cristã. É justamente por causa dessa alegada autonomia. Conclui São João Paulo II, no trecho em que nós estamos lendo, à luz destas reflexões, é fácil compreender porque tem o magistério louvado reiteradamente os méritos do pensamento de São Tomás de Aquino e o tenha proposto como guia e modelo dos estudos teológicos. O que interessava não era tomar posição sobre questões propriamente filosóficas, nem impor a adesão a teses particulares. O objetivo do magistério era, e continua a ser, mostrar como São Tomás é um autêntico modelo para quantos buscam a verdade. De fato, na sua reflexão, a exigência da razão e a força da fé encontram a síntese mais elevada que o pensamento jamais alcançou, enquanto soube defender a novidade radical trazida pela revelação, sem nunca humilhar o caminho próprio da razão. Lindo esse texto, né? A gente percebe aqui a harmonia e, sobretudo, a elevação do pensamento do doutor Angélico de São Tomás de Aquino. Eu queria concluir essa aula, mas não é muito concluir não, ainda tem um pouquinho de chão. Eu queria concluir essa aula lendo com vocês alguns trechos de uma obra importante de São Boaventura, chamada De Reductione Artium ad Theologiam, sobre a redução da arte das artes à teologia. E São Boaventura, esse aqui é um dos volumes, eu tenho as obras completas de São Boaventura em casa, né? E essa obra é uma obra maravilhosa. Saiu uma tradução brasileira desse texto, inclusive eu acho que eu fiz o prefácio, mas eu não a tenho agora em mãos. Eu estou aqui com a edição das obras completas
de São Boaventura. Ele diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, porque desce do Pai das luzes. Aqui ele está citando a Epístola de São Tiago, logo no primeiro capítulo. Estas palavras se referem à fonte de toda iluminação e, ao mesmo tempo, fazem entender que daquela fonte de luz se difundem copiosamente múltiplas luzes. Ainda se, depois, cada iluminação do conhecimento é interior, possamos, todavia, racionalmente, propor uma distinção, dizendo que há uma luz externa, isto é, aquela da arte mecânica, uma luz inferior, isto é, aquela do conhecimento sensível, uma luz interior, isto é, aquela do conhecimento filosófico, e uma luz superior, isto é, aquela da graça e da Sagrada Escritura. Vejam que coisa extraordinária São Boaventura apresenta no início desse seu tratado. Ele toma esse versículo de São Tiago, todo dom perfeito e toda dádiva excelente descem do alto, descem do Pai das luzes. Ele toma essa palavra luzes para falar sobre a multiplicidade de iluminações que existem na criação. Então ele fala dessas 4 luzes. Ele distingue uma luz inferior, primeiro, uma luz externa, depois uma luz inferior, uma luz interior e uma luz superior. Então, vejam, isso é maravilhoso, né? A luz externa é a luz que nós vemos no mundo. A luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas, atualmente a luz elétrica, a luz das velas, do fogo, das lamparinas, são luzes mais externas. Depois ele fala de uma luz inferior. Essa luz inferior é a luz do nosso conhecimento sensível. Os nossos sentidos são como luzes que captam a realidade. Luzes pelas quais nós enxergamos as coisas. Porque, veja, por mais que exista uma luz externa, se eu não tenho a visão, a luz da visão, a luz inferior da visão, né, eu não consigo enxergar. Então não basta essa luz externa, eu também tenho que ter, por assim dizer, uma iluminação que vem do meu sentido, que me permite perceber o mundo exterior. Depois ele fala de uma luz interna, que é a luz da razão, o lume da razão, como diz São Tomás, nas suas questões disputadas sobre a verdade. Ele chama essa luz exatamente assim, lumen rationis, o lume da razão. E, por fim, uma luz superior, que é a luz da fé. A luz da fé que nos vem por meio da divina revelação. Ora, por que isso é importante? Porque ele hierarquiza as diferentes luzes e as relaciona com as diferentes artes. Ele diz que a luz externa diz respeito à arte mecânica. Quando ele fala mecânica aqui, nós temos que entender que ele está falando de tecné, a técnica, ou seja, aquilo que é material. A técnica é aquilo que se chama propriamente de arte, aquilo que se faz do ponto de vista da exterioridade, do corpo. Depois, ele diz que a segunda luz é a luz sensível. A luz sensível é a luz do nosso conhecimento espontâneo, o conhecimento direto que a gente tem das coisas. Então, a gente vê um gato, a gente vê uma árvore, ou a gente sente frio, calor, escuta
um som, etc., é o conhecimento direto. A luz interior é própria da filosofia, ela lida com a razão. E a luz superior é a luz da fé, que nos chega pela graça e pela divina revelação. Então, ele vai comentando essas diferentes luzes de uma maneira muito engenhosa, né? Ele diz que a terceira corresponde à filosofia, e ele diz o seguinte: a terceira luz que nos ilumina e nos faz penetrar as verdades inteligíveis é aquela do conhecimento filosófico. Esta é dita interior porque busca as causas interiores e escondidas, servindo-se dos princípios das ciências e das verdades naturais, que são conhecidas pelo homem por natureza. Esta luz se divide em 3 partes: racional, natural e moral. A parte racional considera a verdade dos discursos. A natural, a verdade das coisas. E a moral, a verdade dos comportamentos. Então veja, mesmo no conhecimento racional, no conhecimento filosófico, São Boaventura distingue uma hierarquia. Ele diz, o conhecimento que ele chama aqui de racional, no fundo é aquilo que a gente chama de lógica. A lógica. A filosofia, primeiramente, tem que aprender a lidar com discursos, com afirmações. Nesse nosso curso a gente vai começar justamente pela lógica, porque é assim que se começa. Depois, em segundo lugar, o que ele chama de filosofia natural. A filosofia natural, ela tem um primeiro âmbito, que Aristóteles chamava de física, e que para São Tomás é a filosofia da natureza, é a filosofia de compreender as coisas exteriores, e uma segunda parte que é a metafísica, tal como Aristóteles a chamava, ou seja, o que vem depois da física, e que trata do conhecimento das coisas a partir de um princípio mais alto, que é o princípio do ser. E por último, São Boaventura fala do conhecimento moral, que diz respeito ao comportamento, à filosofia moral, a ética e a política. Essas duas ciências morais, digamos assim, uma é moral pessoal, a outra é moral social, moral pública, a filosofia do poder, de como que o poder se articula, correspondem a 2 tratados também de Aristóteles, a ética e a política, ambos comentados por São Tomás. Aliás, ele comentou todos esses tratados. Por que isso é importante? Nós precisamos entender que nós vamos aprendendo a lidar com essa potência chamada inteligência exatamente nessa medida. Primeiro, eu aprendo a lidar com a razão em si. Então, antes disso, é claro, existem as artes liberais, né? O trivium e o quadrivium, que conduzem a isso, que levam-nos a ter o domínio do intelecto, né? Pelo trivium, a gramática, a lógica e a retórica, eu aprendo pela gramática, a assimilar conhecimento de maneira passiva, pela lógica, a formulá-lo racionalmente, dentro das leis, por assim dizer, que decorrem do princípio da não contradição, e pela retórica eu aprendo a transmitir esse conhecimento que eu adquiri. E apenas quando eu consigo transmitir esse conhecimento é que eu de fato aprendi. Isso é muito importante. Já o Hugo de São Vítor, no seu tratado sobre o modo de meditar e de estudar, fala sobre isso.
que, na verdade, eu só consigo realmente ter a posse do conhecimento quando eu sou capaz de ensinar alguém, né? Então, o trivium é, por assim dizer, uma unidade. E o quadrivium é uma unidade posterior de concretização, né? Então, pela aritmética, eu entendo a razão dos números, mas, pela música, eu concretizo esse conhecimento de maneira que ele se torna algo, para mim, manuseável, que música, no fundo, é matemática cantada. Do mesmo jeito, a geometria, ela se concretiza na astronomia, no sentido de que eu aprendo as formas e aprendo a reconhecer as formas na realidade, não apenas as formas consideradas de modo abstratamente. Então, é como se, pelo trivium, eu chegasse à abstração e pelo quadrivium eu fizesse o processo inverso da abstração às realidades concretas, porque justamente é nesse movimento de ir e vir que a nossa razão se desenvolve. Ela é sempre um movimento de aproximação e distanciamento, em que o foco vai se ajustando de maneira única em cada processo. Porque se não for assim, o que acontece conosco é que nós nos perdemos em abstrações ou ficamos céticos de qualquer conhecimento porque aprendemos a lidar apenas com os dados concretos, né? Com aquilo que é empírico, com aquilo que é sensível de modo imediato. Ora, quando fala sobre a quarta luz, e notem que entre a terceira e a quarta luz, nós temos justamente a filosofia moral. Então, é a filosofia racional, a filosofia natural e a filosofia moral. Apenas disso, depois disso vem a quarta luz. Por quê? Por que isso? Por um motivo muito simples, porque se eu não tenho um comportamento moral adequado, as minhas paixões acabam por ofuscar a minha razão. Esse é um dos dramas que a nossa geração vive. Como todo mundo é doutrinado para ser irracional e para seguir os impulsos dos sentidos, os impulsos das provocações, dos desejos, dos apetites, da concupiscência, das inclinações, das tendências, de maneira completamente desregulada, então a nossa razão fica como que obscurecida. A luz da razão não funciona, porque as paixões a ofuscam. E se eu não me corrijo moralmente, e é por isso que esses três âmbitos da filosofia, segundo São Boaventura, constituem uma unidade chamada luz interior ou luz racional, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir perceber que existe uma luz mais alta. É uma luz que não é visível de maneira direta. É uma luz muito mais sutil, muito mais elevada, que supõe uma correção moral, uma ordem psicológica já estabelecida, acalmada, tranquilizada, tornada dócil, que vai conseguir enxergar essa luz superior. Quando ele fala sobre a luz superior, ele fala coisas lindíssimas. Aqui, ele diz, vamos ver. Primeiro ele fala sobre o quarto lume, que diz respeito à verdade que salva, e é aquele da Sagrada Escritura, ou seja, é a divina revelação.
E ele explica que a divina revelação tem 3 sentidos, né? Um sentido literal, um sentido moral e um sentido místico. A gente chama isso de sentido literal, sentido moral e sentido anagógico, que é o sentido místico da Sagrada Escritura. Então, veja, ao mesmo tempo, esse conhecimento é como que em 3 graus, em 3 degraus, e eles se ordenam mutuamente. Mas se ordenam a quê? A piedade. Se ordenam para o mais alto, que é o conhecimento místico. Ele, inclusive, diz o seguinte, ele diz, portanto, toda a Sagrada Escritura nos dá estes 3 ensinos. A eterna geração e encarnação de Cristo, que é o senso literal, alegórico, a regra de viver, que é o sentido moral, e a união de Deus com a alma, que é o sentido místico. O primeiro ensino diz respeito à fé, o segundo ao comportamento, e o terceiro ao fim de ambos. Ao primeiro devem dedicar-se com fatigoso esforço os doutores, ao segundo os pregadores, ao terceiro os contemplativos. Agostinho ensina sobretudo o primeiro, o alegórico. São Gregório Magno, o segundo, o moral. E Dionísio, Areopagita, o terceiro, o místico, o anagógico. Anselmo segue Agostinho no tempo dele. Santo Anselmo, ele é uma espécie de Santo Agostinho daquele tempo. Bernardo segue São Gregório. São Bernardo, o sentido moral da Escritura nos tempos de São Boaventura, é um melhor comentador moral da Escritura. E Ricardo de São Vítor segue a Dionísio Areopagita. Então, os tratados do Ricardo de São Vítor sobre espiritualidade, por exemplo, o Benjamin Maior, a Arca da Aliança, etc., né? Porque Anselmo é o mestre da argumentação, Bernardo, o mestre na pregação, e Ricardo, o mestre na contemplação. Hugo de São Vítor, depois, excede a todas estas coisas, em todas essas coisas, ou seja, ele diz que Hugo de São Vítor é maior do que todos esses 3, tão grande era o prestígio teológico que ele tinha. E, então, ele diz o seguinte, vejamos agora de que modo as outras iluminações dos conhecimentos devem ser reconduzidos à luz da Sagrada Escritura. Examinamos, antes de tudo, a iluminação do conhecimento sensível. Toda voltada para o conhecimento da realidade sensível. Em relação a este, é necessário tomar em consideração 3 elementos: o meio de conhecer, o exercício de conhecer e o prazer de conhecer. Né? Então, ele está dizendo que esses 3 elementos, que são o meio, o exercício e o prazer no conhecer, precisam estar presentes no conhecimento mais alto, se endereçar ao conhecimento mais alto, que é o conhecimento teológico. Claro, porque todas as realidades sensíveis dizem respeito às imateriais, porque a cada coisa corresponde uma ideia, e essa ideia é imaterial. Então, as coisas sensíveis nos direcionam para o conhecimento das suprassensíveis. Ele vai comentando sentido por sentido, na sequência, e, por fim, ele chega à filosofia. Ele diz, as mesmas coisas se devem encontrar na iluminação da filosofia racional. Esta se ocupa, sobretudo, do discurso, no qual se devem ter presentes 3 elementos em relação aos tríplices pontos de vista pelos quais pode ser considerado.
aquele de quem fala, aquele do próprio discurso e aquele que escuta, ou seja, o fim do discurso. Se considerarmos o discurso em relação àquele que fala, notamos que todo discurso exprime um conceito da mente. E este conceito interior é verbo mental, gerado pela mente e conhecido também por aquele que a concebe. Mas por que este verbo mental, para que seja conhecido, também por aquele que escuta, toma forma na linguagem, a palavra inteligível, etc. Então ele mostra o quê? Que o pai gera o filho, eternamente, como um verbo mental, por assim dizer, de si. E o filho se exprime no espírito. Então, mesmo no conhecimento racional, de alguma maneira está impresso o ser divino. Ou seja, como tudo, no fundo, deságua na Santíssima Trindade. Eu não vou continuar lendo, senão a aula fica bastante árdua e você que está aí do outro lado começa a ficar um pouco desesperado. Bom, todas essas coisas eu as quis apresentar já de cara para que nós entendêssemos o seguinte. Fazer um curso de iniciação filosófico-teológica é uma coisa necessária, especialmente se nós queremos chegar à contemplação da luz eterna que se dá pela espiritualidade. Muitos dos nossos obstáculos para chegarmos à espiritualidade são obstáculos morais, ou seja, a nossa vida está toda desordenada e as nossas paixões estão todas desencontradas, e aí a gente não consegue realmente ter a tranquilidade da mente para poder perceber essa luz superior. E outras vezes, talvez na mesma proporção, talvez um pouco menos, se deve a dificuldades intelectuais. Ou seja, nós não sabemos abstrair. E a contemplação, como é um ato abstrativo, demanda de nós um certo um tipo de abertura da nossa mente para aquelas realidades que nos transcendem, que estão muito acima, inclusive, da nossa capacidade de cogitar, mas que dão, por assim dizer, descanso ao nosso intelecto quando ele está iluminado por essa luz superior, que é a luz da fé. Portanto, filosofia, teologia e contemplação precisam estar numa única direção. Se todos esses aspectos se esquizofrenizam, então a filosofia se torna autônoma, a teologia se torna autônoma e a contemplação se torna autônoma, o resultado disso é que nós, lamentavelmente, não conseguiremos fazer nenhuma das coisas direito e tudo ficará para nós confuso, embaralhado. Nós talvez até experimentemos de algo, mas não saberemos defini-lo, dizê-lo ou, de algum modo, explicá-lo. Por quê? Nós não temos o aparato filosófico, teológico necessário para fazê-lo. Dito isso, eu queria encerrar dizendo algumas coisas. Primeiro, esse nosso curso não será um curso de aulas inteiramente ao vivo. Por quê? Se eu faço aulas ao vivo, o que acontece é que eu tenho que fazer uma mágica. Todo mundo tem que estar disponível naquele horário. E depois eu também me limito. Me limito no sentido de que eu tenho que estar naquele horário, ali, e eu só posso produzir aquilo ali, que eu estou produzindo naquele momento. Então, inclusive para poder produzir mais, as nossas aulas serão gravadas. Eu irei gravando as aulas. Não serão aulas muito longas, propositalmente, porque, por experiência, eu sei que as pessoas não conseguem hoje em dia assistir
aulas muito longas. Se você fizer uma aula de 2 horas, por exemplo, vai ser muito sacrificado para as pessoas conseguirem escutar. Então, cada aula vai ter mais ou menos o tempo de duração de um episódio de uma série. 40 minutos. Mais ou menos isso. Em que, sem pressa, eu vou passar pelos diferentes aspectos da filosofia e depois da teologia. Às vezes eu posso adiantar algum conteúdo, eu posso, digamos assim, retardar outro conteúdo se eu achar necessário. E, de tempos em tempos, nós teremos uma aula ao vivo para esclarecimento de dúvidas. É claro que essas aulas não ficarão no YouTube, porque isso vai demandar de mim um esforço, vai demandar de mim preparação. Não é assim que a gente consegue, de fato, fazer uma coisa de qualidade. Então, nós vamos cobrar um valor de R$ 49,00 de mensalidade. Você pode fazer o plano anual. No plano anual, você vai pagar R$ 49,00 por mês. Para quem já é aluno meu na comunidade de cursos, né? Haverá condições especiais. Você vai poder lá conversar com o nosso suporte. Haverá condições especiais para vocês. Para quem não é um valor acessível, R$ 49,00 no plano anual, e depois haverá um ranqueamento do plano, sei lá, semestral, trimestral, mensal, etc. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir aprender um pouco com a gente e, sobretudo, ir tirando do caminho dificuldades cognitivas que te impeçam de galgar, por assim dizer, esse caminho da filosofia e também da teologia. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Peço que se inscrevam aí no meu canal, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, nem que seja com um simples comentário de engajamento. Isso sempre ajuda, né? Mesmo que seja com um joinha, com um sorrisinho, com um emoji qualquer, porque assim o nosso canal pode crescer e você também nos ajuda a ensinar mais pessoas. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o nosso curso de iniciação filosófico-teológica.